Olá, bom dia, mulheres aí do distrito de São Gonçalo, irmãs. A paz do Senhor nesse dia, que tudo que você fizer nesse dia seja abençoado por Deus e dê tudo certo de acordo com a vontade de Deus. Tenha um dia abençoado, queridas. Eu vou estar falando aqui um pouco, né, fazendo parte dessa devocional das mulheres, e eu vou falar sobre o texto que está lá em Mateus, capítulo 7, de 24 a 28. E aí eu vou falar aqui vou falando com as irmãs, né? Ele está falando aqui, Jesus está falando aqui de onde nós devemos construir a nossa casa, fazendo uma comparação, e ele fala dos tipos de solos que devemos construir a nossa casa. E ele diz que se a gente constrói uma casa no solo que é uma rocha, e essa casa permanece, né? E se a gente constrói a casa num solo que é areia, ela se desfaz. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Estou no 24, no 26 agora. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Assim, Jesus vinha dando uma série de ensinamentos, né, sobre como viver o cristianismo, não sobre conhecer, não sobre como ouvir o cristianismo, sobre Cristo, sobre fé, sobre Deus, não, como viver, como isso se tornar uma prática de vida, como isso ser o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E ele diz que se a gente constrói a nossa casa em cima de um solo que é de rocha, né, ele fica firme. Se a gente constrói no de areia, fazendo uma comparação com o uso desses ensinamentos para a nossa vida, se a gente constrói a casa em cima de um solo que não são esses ensinamentos, que não é sólido, que não é poderoso o suficiente para segurar o que a gente constrói, essa casa vai cair e vai ser destruída. E aí eu trago isso para as nossas vidas nessa manhã, e trazendo aqui não só para construir uma fé, mas para construir uma família, para construir a fé, para construir os relacionamentos que nós temos, devemos construí-lo num solo forte, que são os ensinamentos do Senhor. E eu gosto muito desses ensinamentos de 5, 6 e 7, que eu acho que é basicão para a vida. Assim, existem vários tipos de solo, eu vou citar 3 aqui, ele só citou 2. 2 ele já falou, né? O solo arenoso é um solo que é facilmente influenciável, que se vier água, se vier chuva, se vier intempérie, o que você construir em cima desse solo não permanece, e é aquele solo que não nos dá uma coesão, né? Não, isso é assim, verdades absolutas, como tem na palavra do Senhor. São solos que, dependendo do que entre nele, vai alterar a forma, vai torná-lo fraco, e ele não vai sustentar o que está construído em cima dele. Assim é a nossa vida, os relacionamentos em casa, na igreja, com Deus, conosco, com a sociedade. Se não for construído na rocha, nos ensinamentos do Senhor, que para nós é verdade absoluta, essa casa, tudo que a gente construir em cima desse solo não vai sobreviver, vai ser destruído. O solo que tem aqui no Brasil em maior quantidade, que é o argiloso, ele é bom para construir, mas se jogar muita água nele, se você colocar água nele, ele é facilmente moldável, e é esse coração moldável pelos ensinamentos e pelo próprio Senhor. E quando você constrói em cima disso, como ele é muito coeso, uma aglutinação assim muito grudada entre os grãos, né? Ele sustenta. Então, se vier vento, se vier água, ele vai ser um solo que é facilmente moldável. É o mesmo solo que nós fazemos tijolo, fazemos telhas e fazemos azulejos, piso, coisas que vão permanecer e que dão sustento. É altamente denso, coeso, tem coesão nele, nesse solo, é tudo grudadinho, né?
não vai cair facilmente o que for construído em cima dele, e se molhar muito e virar uma lama, é uma lama que dá para moldar de acordo com a situação. O solo siltoso é um solo que não é bom para construir, porque o que entra nele transforma, se for água, transforma ele num atoleiro, se for vento, transforma numa poeira terrível. De qualquer forma, não dá para construir nele. Então, para construir a nossa vida e os nossos relacionamentos, só existe uma forma de dar certo: família, pai, mãe, relacionamento entre pai, mãe, marido, esposa, relacionamento com as pessoas da sociedade, relacionamento com Deus e conosco mesmo, que é o maior problema. Tem que ser um relacionamento baseado, sustentado pelos ensinamentos, direções do Senhor. E a gente às vezes fica meio perdido e vira areia e vira lama e não é coeso, porque não construímos esse relacionamento, nem com Deus, nem conosco, nem com os outros, e nem com a sociedade, e nem com os nossos planos e sonhos de acordo com a vontade do Senhor. Mas se o Senhor estiver ali, venham os desafios, venham as intempéries, venham as chuvas, venham os temporais, venham os desertos, aquele solo vai ser aquilo que vai manter tudo que você construiu na sua vida firme. Em nome de Jesus, aproveite esse ensinamento para esse dia e para a sua vida. Não interessam os desafios, o que importa é que tipo de solo você construiu os seus sonhos, seus planos, sua família, seu relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos e com a sua parentela também, pai e mãe. Faça um relacionamento, construa. Se não construiu, ou se, mas eu já construí no solo arenoso, bota uma base, constrói em cima dessa base. Não constrói em cima do solo arenoso, porque ele não dá sustentação. A sua base será sempre, para você que crê em Deus, os ensinamentos do Senhor. Tenham todos um bom dia.